O objetivo desse vídeo tutorial é falarmos sobre a configuração de um questionário para se tornar uma prova online. Basicamente, inicial. Olá! O objetivo desse vídeo tutorial é falarmos sobre a configuração de um questionário para se tornar uma prova online. Inicialmente, você vem aqui na engrenagem e ative a edição. E irá aparecer em cada tópico a opção de adicionar uma atividade ou recurso. Você clica nele e você tem os recursos disponíveis e clique em questionário e adicionar. Lembrando que toda opção que tiver essa bolinha vermelha é obrigado à apresentação. Você vai colocar aqui inicialmente um título para essa prova, por exemplo, vou chamar de avaliação mensal. Depois, eu poderia colocar uma descrição indicando de qual matéria que seria cobrado ou alguma outra coisa que eu julgar necessário. Na opção de duração, você tem como delimitar um intervalo para a pessoa fazer essa prova. Esse intervalo poderia ser iniciando, por exemplo, num dia e fechando no outro. Para isso, basta habilitar. Por exemplo, eu pego aqui essa data, o 31 de março, eu posso colocar aqui um horário melhor para ela começar, por exemplo, às 16 horas. E a pessoa teria até o dia seguinte, então vou colocar aqui dia 1º, também de março, e vou colocar o mesmo horário, às 16 horas, para a pessoa dentro desse intervalo. E qual o tempo? Existe um tempo se eu comecei para poder encerrar? Isso é interessante em prova, né? Então eu poderia colocar aqui em minutos, por exemplo, 60 minutos. Se a pessoa começou dentro desse intervalo, ela tem 60 minutos para terminar. Outra ação importante é quando esse tempo acabar, o que vai acontecer? Tem essa opção de que as tentativas são enviadas automaticamente para o sistema para ser corrigido. Tem uma opção que existe um período de carência, ele pode modificar ainda. E tem essa terceira opção que seria, se a pessoa não finalizou dentro do prazo, do tempo limite, ela perde. Não serão contabilizadas o que a pessoa fez até aquele momento. Essa opção de nota, na verdade, seria um percentual para determinada aprovação. No campus virtual, é possível a gente condicionar a um rendimento a abertura de novas atividades. Então, se a pessoa fez essa prova, tirou determinado rendimento, ele tem acesso a outras coisas, ou então acesso a um certificado. Para isso, você colocaria ali de 0 a 10, por exemplo, o 7, que seria 70%. E outra coisa importante seria tentativa permitida. Nesse caso, eu estou colocando uma. Se eu colocar que tem mais de uma tentativa, eu tenho que pensar qual que é a nota que vai valer. Se é a nota mais alta, a média, a primeira tentativa ou a última tentativa. No caso, eu vou colocar apenas uma única tentativa. O layout aqui das questões, ela permite eu ver quantas questões aparecerão numa mesma página. E eu coloco aqui quantas perguntas vão ter. É interessante você colocar o máximo possível, ou seja, todas as questões numa mesma página, se você quiser que o questionário online, que a prova online seja mais parecido com uma prova feita em papel e a pessoa escolhe pelas questões que ele domina, que ele tem maior facilidade para iniciar a resolução do questionário. Outra coisa é o comportamento da questão. Você pode deixar nessa opção sim, e aí vão misturar as questões. Cada pessoa, quando abrir o questionário, a ordem das questões vão estar embaralhadas, isso diminui a chance de cópia. E você também tem como colocar o comportamento das questões. Qual que é o feedback? O que você quer mostrar para as pessoas ao fazer a questão? Essa opção de feedback é diário e temos essas outras, feedback imediato, e esse feedback com CBM, na verdade, ele vai perguntar que da opção que você está marcando, qual é o nível de certeza que você tem. Nesse curso sobre prova online, eu deixei o mesmo questionário configurado com cada uma delas para você perceber a diferença de como o feedback vai aparecer.
Se eu coloco feedback imediato ou coloco outras opções aqui, isso vai interferir no que eu tenho mais à frente. Por exemplo, se está como feedback imediato, eu quero saber se durante a tentativa eu vou mostrar erros e acertos ou não. Ou eu vou mostrar só após a tentativa o que ele acertou ou errou. Aí eu iria marcar. E a nota? E assim por diante. Se eu ponho feedback, por exemplo, adiado, veja que tem algumas opções que já não permitem com que eu configure. Então você pode mexer aqui e você tem durante a tentativa, após a tentativa, mais tarde, mas enquanto ele estiver aberto e depois do fechamento do questionário, ou seja, do encerramento do período para realizar. Com relação a essa aparência, você poderia colocar para aparecer a imagem do usuário, para você saber melhor e associar quem é a pessoa e qual o rendimento que ela teve, e no caso, se tiver casas decimais. Mas basicamente é isso que a gente mexe na configuração. No demais é só salvar e voltar ao curso. Você verá que vai aparecer então a avaliação aqui mensal conforme eu criei, e se eu clicar nela, eu vou ter a regra do jogo, número de tentativa, qual é a duração, o período que vai estar aberto. Tudo bem? Lembrando que por enquanto eu não tenho questões colocadas aqui dentro, eu só fiz a configuração dele. Teremos um outro vídeo tutorial que vai mostrar como eu seleciono as questões que eu quero que esteja dentro dessa avaliação. Tá certo? Até uma outra oportunidade.